Bom dia, bom dia. Estamos começando a nos organizar para mais uma live aqui na Comicro. Sejam muito bem-vindos, quem for entrando. Estou já organizando aqui. Ó, o Bazar Prime já entrando aí. Seja muito bem-vindo, grande parceiro aí de trabalho, grande parceira, a Silvia. A gente está começando a se organizar, estou aguardando a Andrea, que vai ser a convidada de hoje para fazer essa live comigo aqui pela Comicro. A Comicro é uma empresa, uma organização nacional, uma confederação que apoia a microempresa e o empreendedor individual. E ela presta esse apoio já faz mais de 20 anos. Quem quiser conhecer melhor a Comicro, tem o site www.comicro.org.br. Lá você fica sabendo mais informações e consegue ter detalhes, a forma como a Comicro ela pode lhe ajudar. André já chegou aqui. André, só pedir a solicitação que eu coloco você na live para a gente começar os testes. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer alguns testes para a gente poder começar a nossa live de hoje. Muito bom dia a quem está chegando, quem está entrando. O assunto hoje, mais uma vez, é bastante interessante, que é a nossa live da manhã. Então, nós temos duas lives na semana da Comicro. Uma é pela manhã, nas terças-feiras, e a outra nas quintas-feiras. André já está me pedindo aqui a solicitação para entrar lá, para a gente poder começar esse bate-papo. Essa live ela vai ficar gravada, então quem não conseguir assistir hoje vai poder assistir em outro momento. Olha, Andréa, bom dia, Andréa. Bom dia, Seja, Rosana. seja muito bem-vinda aqui na Comicro. Prazer em você. Você me escuta bem? Tô sim. Você está me Pronto, eu escutando? também estou escutando bem, muito bem. É... Andréa, nós hoje vamos falar com um tema, inclusive, que você sugeriu, sobre empreendedorismo, sobre os desafios, exemplos, oportunidades que a gente está tendo nesse momento da pandemia, né? André, eu queria que você pudesse falar um pouco de você, contar um pouco dos seus desafios como empresária, né? Falar um pouco da sua empresa, quais são os serviços que vocês prestam. É interessante que você também possa trazer para a gente esse teu exemplo vivo, né? De ser uma mulher guerreira, empreendedora, e isso é muito bom. Obrigada, Rosana, primeiro pelo convite, né? Para você e para a Comicro. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Rodrigues. Trabalho nessa área de gestão de pessoas, né, já há 20 anos, empreendendo, né, nessa área. Nosso trabalho dentro da Rodrigues Assessoria é um trabalho que vai desde o processo de recrutamento e seleção até o processo realmente de apoio na área jurídica. Então, trabalhamos com seleção, trabalhamos com treinamento, trabalhamos com a parte de folha de pagamento, fazendo supervisão desses trabalhos e também dando apoio a alguns escritórios de advocacia, né? Como você bem trouxe, né, a questão do empreendedorismo é uma coisa que nasceu, né, acho que lá atrás, mas eu virei a chave quando eu decidi sair do mercado corporativo. Eu trabalhava enquanto funcionária, eu trabalhava para um grande grupo aqui em Recife, na área de gastronomia, e eu decidi realmente empreender. Então, encontrei todas as dificuldades que todo empreendedor encontra, né? Voltar no início, Do né? desafio realmente de entrar, prospectar, fidelizar cliente, montar essa estrutura, né? Porque eu digo que o empreendedor ele atua, não sei se você concorda, Rosane, em várias frentes dentro do seu negócio, o pequeno empreendedor. Ele precisa ser o pensante da história, ele muitas vezes é o comercial, ele é o operacional, né? E isso não é fácil, né? A gente realmente equilibrar todos esses pratos, né, para que a gente possa ter resultado. Então, a empresa, inicialmente eu comecei como autônoma, prestando serviço como autônoma para as pessoas que já me conheciam. Depois eu fui MEI, então por isso, durante todo esse mês de março, no Instagram do escritório, a gente está apoiando os pequenos e médio empreendedores, né? Então a gente
Eu comecei como MEI e depois a demanda ela foi aumentando um pouquinho e eu fiz essa migração de regime tributário. Então, assim, eu segui todas as etapas. Fui autônoma, Também, fiz a mesma coisa. fui MEI e depois sim estruturei. Hoje não sou sozinha, hoje eu tenho uma equipe comigo, hoje sou eu e mais 4 pessoas trabalhando. Então, assim, eu digo que aquele sonho de empreender, de auxiliar as empresas na gestão das suas pessoas, né, na gestão dos seus colaboradores, eu consegui trazer outras pessoas para esse sonho. Então, outras pessoas vieram sonhar comigo e colaborar comigo nesse trabalho. Esse é um pouquinho da minha história como empreendedora. Né? No caso, Certo, trabalho com serviços, né? A gente trabalha certo. vendendo Quais são os serviço. serviços? Quais são os serviços que vocês prestam, Andréa? Hoje a gente trabalha prestando serviço de recrutamento e seleção, como eu já tinha dito, de treinamento e de folha de pagamento. Em algumas empresas, a gente não faz a folha mensalmente, mas a gente audita o processo de departamento pessoal. A empresa ela tem uma equipe dela e a minha equipe, junto comigo, a gente faz toda essa supervisão técnica. Então, eu tenho lá assistentes ou analista, mas a responsabilidade do setor fica sobre a nossa responsabilidade, sobre a Rodrigues. Então, a gente faz a supervisão técnica do departamento pessoal. Nesse período, né, Rosane, essa questão da parte trabalhista ela é muito importante. A gente está vivendo um momento de crise, então, às vezes, eu sou um pequeno empreendedor, mas eu tenho 2 colaboradores, eu tenho 3, 5, 1, e eu preciso resolver essa situação para que ela não se torne maior no futuro. Então, é aí que a gente entra, trazendo algumas sugestões de solução, mostrando alguns caminhos para que essa pessoa, para que esse empreendedor, ele minimize ou evite qualquer tipo de problemas futuros. Certo? Andréa, e assim, muitas empresas, as que você atende, né, tiveram que fazer muitas remodelação nesse momento, com a folha de pessoal, foram muitas demandas que vocês tiveram? Sim, tivemos muita demanda, porque assim, alguns segmentos eles pararam totalmente. Por exemplo, o segmento de restaurante, de lanchonete, de cafeterias, então não tinha delivery, eles não trabalhavam com essa proposta, então eles não conseguiram se readequar, né, para poder iniciar. Então a gente iniciou trabalhando banco de hora, na sequência férias, né? A gente veio para suspensão de contrato e, em alguns casos, realmente a gente está trabalhando com o afastamento do colaborador. Então, assim, utilizamos de todas as medidas, porque termina que não existe uma projeção muito precisa de retorno, e isso deixa o empreendedor realmente muito apreensivo nesse momento. Né? Uhum, certo. Então vamos falar desse empreendedor, né? Quais são as impressões, quais são as vivências do que você está vendo que a gente poderia falar desse momento do empreendedorismo, né? Como a gente poderia definir um empreendedorismo exatamente nesse momento? Eu acho que é o melhor momento para a gente ter uma definição e que exemplos você consegue trazer para a gente. Eu também vou trocar com você alguns exemplos que eu tenho, Claro. algumas oportunidades que a gente enxerga no mercado. Eu queria que a gente pudesse falar, né, na sua visão, que destaque você daria de definição do empreendedor nesse momento? Eu acho que nesse momento, Rosane, além de qualquer coisa, a gente precisa ter realmente uma inteligência emocional muito grande. Eu sempre digo, eu defino inteligência emocional da seguinte forma: não é você não se preocupar, não é você não chorar. É você se preocupar, é você chorar sim, se der vontade, mas é você também agir. Né? Você precisa agir. Eu acho que o empreendedor hoje, ele precisa ter uma atitude diferente. Mesmo preocupado, mesmo com esse cenário econômico terrível que a gente tem aí. Então, o que é que eu estou vendo? Alguns empreendedores, eles recuaram, houve uma necessidade de um recuo, certo? Mas eles recuaram para se replanejar, para se reestruturar. Então, eles estão analisando outros canais que eles poderiam ter utilizado já há tempo atrás e eles não utilizavam. Então, eu acho que o empreendedor hoje, o empreendedorismo hoje,
ele está muito ligado à questão de você ter uma atitude proativa, mesmo quando tua inteligência emocional ela está abalada. Está abalada. Então, eu acho que esse vai ser o divisor de águas, certo? O que é que a gente está vendo no dia a dia? Planejamento. Não tem como a gente sair dessa situação sem um planejamento. Qual é a minha orientação para os empreendedores? Analisa todo o teu negócio. Analisa o que é que você oferece para o teu cliente. Vê até que ponto esse serviço que você está oferecendo existe uma necessidade neste momento e pós-pandemia. A gente não sabe muito o que é que vai acontecer, mas a gente precisa trabalhar com algumas projeções. Analisa todo o teu custo interno, porque a gente está falando de empreendedores que às vezes tem um colaborador, ou ele é sozinho e ele tem um custo próprio, mas a gente também está falando de alguém que tem 10, 20, 30 funcionários. Eu tive empresas que elas tinham uma demanda de quadro de funcionário de 30 pessoas. Então, assim, a gente precisa analisar, né? O que é que a gente vê muito? As pessoas partindo para uma venda online, né? Então, eu conheço pessoas que já trabalhavam com venda online e que aí intensificaram esse processo da venda online e estão conseguindo ter resultado, porque elas já tinham uma base, elas já tinham uma expertise e elas estão reforçando, mudando um pouco a estrutura interna e estão conseguindo ter resultados. Não certo. O mesmo que essas pessoas, Andréa, que você percebeu uns que já estavam e aqueles que passaram a ficar. Você percebeu que houve uma diferença de resultado de quem já estava, né, trabalhando com a venda online para quem acabou de entrar, né? Porque a gente observa que quem acabou de entrar ainda está aprendendo. E aquele que já estava, ele está mais à frente porque ele já passou dessa fase de aprendizagem, né? Isso é verdade. Isso é o que a gente está percebendo na prática. Quem já trabalhava com a ferramenta, então ele conseguiu ter um crescimento, certo? Quem não trabalhava com a ferramenta ainda, ele está começando a trabalhar, ele consegue ter um resultado não muito satisfatório, né? Mas ele consegue ter um resultado. Então, para isso, existe a necessidade de avaliar internamente o número de pessoas que você tem, com quantas pessoas você está contando para fazer isso, os custos para poder readequar para essa nova realidade. Né? Até porque para você atender presencialmente, o custo é um. Né? Para você atender virtualmente, por entrega, por logística, o custo é outro. Né? Porque requer outros insumos para te apoiar, para você fazer essas entregas. Onde você vai armazenar a tua entrega, de que maneira. E aí você tem que avaliar se é um laço que você vai precisar dar, se é de pano, se é de plástico, né? Que tipo, que material você pode usar, que impacto, na verdade, você quer causar ao seu cliente, que valor você quer que ele observe no teu material. Então, quer dizer, tem várias coisas, isso aí tem que fazer a conta, né? Tem que fazer a conta para poder se adequar, né, Andréa? Porque às vezes, né, eu parti para esse caminho, que é um caminho que todo mundo está usando, às vezes no momento não é talvez o melhor caminho. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente que é uma cafeteria, ele sempre trabalhou com atendimento presencial, ele nunca teve esse atendimento realmente de venda por nenhum desses canais, e ele decidiu, apesar de ter sido orientado, que ele não iria entrar agora, porque ele entendia que ele não tinha estrutura para entrar. Então, eu acho que a gente precisa analisar o nosso negócio, analisar as possibilidades para que a gente possa realmente trabalhar com aquilo que fique alinhado ao que a gente tem nesse momento. Porque você realmente faz uma mudança de chave. Entender nessa mudança de chave, Andréa, que ela o retorno não é de imediato. Não. Né? Ele não é de imediato e não quer dizer que ele não vai acontecer. E aí a gente está falando isso para as pessoas que estão começando a entrar agora na venda online, na forma diferente de trabalhar, que precisa ter
a palavra que você até me disse agora há pouco, perseverança. Né? Perseverança. Precisa ter perseverança, essa perseverança tem que ter o olhar clínico também de correção, verificar o que está funcionando, o que não está funcionando, e saber que é realmente uma tendência da venda online. Isso é o normal, é fato, né? É o novo normal que nós vamos ter. Essa expressão está sendo usada até por todo mundo, novo normal, que nós vamos ter. E aí, não, esse retorno pode não ser agora. Então, o que a gente diz é, não desista. Né? Persevere, corrija, tem o erro, vai errar, porque é uma coisa que você está entrando agora, você está aprendendo. Então, o erro, ele vai acontecer, mas você necessariamente não precisa desistir, né? Ou deixar de fazer. Exato. Continue. Existem vários cursos. O próprio Sebrae ele está oferecendo até uma consultoria gratuita de como você pode fazer para vender online. Ensinando o empreendedor a fazer essa venda, se estruturar seu negócio online. Então, veja que fantástico, né? Então, essa questão que você trouxe, Rosane, só te interrompendo, a questão de você, empreendedor, estudar é muito importante. Né? Estudar. A gente precisa estudar. A gente está num momento que requer da gente estudo. Estudo. E outra coisa, como empreendedor, às vezes a gente tem essa ideia, a gente tem o nosso negócio formatado na cabeça e a gente acha que quando algo não dá certo, isso está relacionado à nossa incapacidade. Né? A gente acha que a gente está sendo incapaz porque a gente não fez o negócio dar certo. E muitas vezes não é. A sua ideia é bacana, ela é uma ideia que pode sim te dar resultados bacanas, ela só precisa, às vezes, de alguns ajustes. E esse ajuste, ele vai acontecendo à medida que os erros, ou as não conformidades, digamos assim, elas vão acontecendo. E aí você vai fazendo os ajustes. Então, eu acho que o empreendedor hoje, ele precisa realmente entender que é desafiador, né? Que a venda online, por exemplo, é um canal e que esse canal ele vai precisar de alguns ajustes caso você já não faça parte dele. Né? A gente tem exemplos, né? Por exemplo, eu vivo aqui em Recife, mas minha família toda é do interior. Então, assim, eu conheço empreendedores dentro do interior, empreendedores que iniciou trabalhando como autônomo, com venda porta a porta, e que hoje tem suas 2 lojas, né? Que já trabalhava em redes sociais, que já mandava a sacola para a casa do cliente, para que o cliente tivesse a comodidade de escolher suas peças em casa. Então, ela precisou intensificar isso e ela precisou mudar um pouco a estratégia de compra dela. Então, ela manda para a gente foto de produtos e ela pergunta o seguinte: alguma dessas peças te interessa? Né? Caso você se interesse, me sinaliza que eu faço o pedido. Então, ela está fazendo a venda casada. Ela não está aumentando o estoque dela, ela continua atendendo você que é cliente, mas com a venda casada. Está escoando, né? O estoque dela, né? Que a hora é essa, realmente de botar para fora o estoque e não adquirir agora, né? Tentar realmente segurar e trabalhar o estoque que tem e vender o que tem, né? Na verdade, ela está trabalhando no estoque com algumas ações de promoção e para que não fique parado, ela está trazendo algumas novidades, mas porém casada. A agregando, né? Agregando algumas novidades, né? Se eu disser, eu quero, então ela manda já lá o preço e se eu dizer que eu quero, ela manda a peça para mim. Então, assim, é desafiador, porque se você tem um estoque, o que é que você quer? Eu não compro mais nada e eu vou só vender o que eu tenho aqui. Mas o que você tem ali, de repente, já não interessa mais para o teu cliente. É verdade. Então, é um cliente que pode já ter adquirido esse teu produto, né? E ainda tem esse produto. Então, se você agrega algo novo a esse produto, ele já tem uma imagem, cria uma necessidade diferente, né? Exato. Mas como fazer isso sem comprometer financeiramente? Faça a venda casada. Faça a venda casada. Então, assim, são essas coisas que a gente, empreendedor, precisa pensar. Né? Eu trabalho para
para vários segmentos, né? Então, a gente tem aí a parte de beleza e de estética, que é um cliente que eu trabalho, que é um segmento que eu trabalho. Então, o pessoal da parte de beleza, ele está precisando se reinventar no sentido de fazer atendimentos em casa, né? Com hora marcada, ou até mesmo no seu espaço, porque hoje aqui em Recife a gente ainda não pode, né? Mas eles estão indo muito para a tua casa com hora marcada. E tem algumas E pessoas que seguindo dão os protocolos, né, de todos os segurança. Eu tive protocolos. essa experiência, Andréa. Eu recebi aqui o meu cabeleireiro e ele veio com todo o esquema de segurança. Ele tirou o sapato quando ele entrou, ele estava de máscara, ele estava de luva, fez toda a oxigenação, passou gel, fez o álcool, fez não sei o quê, e manteve-se dessa forma cortando meu cabelo, de máscara. Tá? Claro que eu também botei a máscara, que é a coisa de ele não tem que só me proteger, eu também preciso proteger ele, né? Eu preciso Com também certeza. não prejudicá-lo, né? Porque ele também vem agora, assim, é uma forma diferente, né? Você atender em casa, né? É você poder estar se disponibilizando para atender em casa e aí você não fica parado. E o bom é se você consegue até, já que é um condomínio, no meu caso, deixar lá, ele deixou o cartão na entrada do condomínio, se alguém mais quisesse, né, podia pegar referências minhas, eu dei até um apoio a ele, pode pegar referência comigo. Então, e aí você vai atendendo até uma clientela diferente. Ou seja, há possibilidades neste momento de você até conquistar novos clientes. Né? Não é só manter o que você tem, mas buscar e conquistar novos clientes. Né? E eu acho que dentro desse universo do empreendedor, essa questão realmente do apoio, do trabalho em rede, ele é muito importante. Né? Você conhece aquele empreendedor, você conhece o serviço, então você poder fazer essa divulgação, você poder estar ali mostrando e validando que aquela pessoa realmente tem um trabalho de qualidade. O empreendedor, né, o micro, o pequeno, o empreendedor, ele hoje tem uma dificuldade muito grande, Rosane, na questão de linha de crédito. Né? Linha de crédito. Então, assim, se a gente for pensar em empreendedores de pequeno porte, né? Eu estou falando aqui para pequeno porte, né? E a Comicro, inclusive, trabalha fazendo suporte para esse microempreendedor de pequeno porte. É esse o trabalho que a Comicro tem. Né? E as pessoas que quiserem conhecer muito bem o que a Comicro faz, vai lá no site www.comicro.org.br. Né? Então, você está falando justamente do público-alvo da Comicro, André. Muito bom. Muito bem Porque sua... assim, existe essa dificuldade, né, da busca, né, por um apoio de crédito que eles não conseguem encontrar. Hoje, isso é uma fala unânime, unânime. As pessoas que eu converso e que eu tenho um contato, termina aqui na linha de clientes. Isso é mais fácil, até porque muitas vezes ele tem um bem para dar a garantia, ele já tem um relacionamento com o banco de muito tempo, mas aquele empreendedor, aquele MEI, ele não consegue. E ele está com sua atividade totalmente parada. Alguns parada. estão com a atividade totalmente parada. Então, É assim, verdade. eu venho acompanhando noticiários, né? E ontem a gente continua acompanhando. A gente não tem uma coisa muito clara a nível de linha de crédito. Então, assim, eu sempre digo o seguinte: se você é um empreendedor, que você parou toda a tua atividade, se você tem algumas pessoas que você conhece, como se você tem a Comic, procura ajuda, porque de repente eles podem te mostrar uma luz, né? Uma oportunidade que você ainda não enxergou. Que você ainda não enxergou, né? Pela visão mais sistêmica, pela questão realmente do posicionamento que se tem dentro do mercado. A gente está tendo aqui Osélia, que esteve inclusive aqui comigo, né, em uma live aqui, que é do Grupo Camarote, ela dizendo, é preciso dar oportunidades à microempresa. Tem muita gente boa fazendo um bom trabalho, e é verdade. Às vezes a gente não dá oportunidade à microempresa, porque inclusive a microempresa, ela às vezes tem um preço até menor do que uma grande empresa, e às vezes você quer ir pelo valor maior, achando que esse valor maior vai te dar um retorno maior. E nem sempre isso acontece, não é verdade? A gente está tendo também o Bazar Prime aqui, grande parceira também, a Silvia, tem dado um apoio muito grande ao microempreendedor, ao empreendedor individual. A Bazar Prime é um evento aqui que acontece anualmente,
e que reúne vários bazares, reúne vários microempreendedores em um espaço. Esse evento não pôde acontecer ainda este ano, justamente por conta da pandemia, mas ela abriu a sua rede social e o microempreendedor está podendo fazer lá a sua divulgação. Então, quem é microempreendedor também pode seguir o Bazar Prime, né? É um evento muito importante que a gente tem aqui no estado, que gera muita renda para o empreendedor individual. Então, é bom participar, é bom ir lá e fazer parte. Vários expositores, ela está aqui dizendo, vários de toda maneira. Isso é muito Exatamente. importante, né, Rosane? Porque eu acho que a gente precisa divulgar esse trabalho, a gente precisa fazer um apoio. E às vezes a gente orienta até no redirecionamento, né? Porque você às vezes está ali, você precisa às vezes de uma pessoa que esteja olhando de fora para te dar algumas sugestões de redirecionamento. Então a gente vê algumas pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas do Polo, de Santa Cruz, de Toritama, que elas precisaram realmente se reinventar. Por quê? Não está tendo a feira, não está tendo a entrega do produto. Então, já estavam com venda online, já trabalhavam com venda online, mas mesmo assim estão sentindo o peso da parada. Né? E essa pessoa que ela fazia, digamos, na feira, ela tinha um faturamento, vou chutar um faturamento aqui, de 5 mil reais, esse faturamento acabou. Ela viu esse faturamento ir para zero. Né? Então, ela pode fazer uma venda pontual? Pode, mas uma venda de 300, de 500, que é esses os depoimentos que eu escuto. Então, assim, não é que o micro e o médio empreendedor esteja parado. Em algumas situações, ele está precisando realmente repensar. Porque Repensar. aquele negócio... Sobre repensar, e sobre repensar, existem vários exemplos que a gente pode dar aqui. Eu conheço um que é a Deleite Gelados. Veja, vende o produto principal dela era sorvete, né? E ela tinha a parte de sobremesas, que ela era o seu produto secundário, era o seu produto de plus que ela oferecia a mais. O que é que aconteceu? Ela inverteu. O produto que antes era secundário passou a ser o primário, porque ela pode fazer a entrega de uma sobremesa, de uma torta. Ela não pode fazer a entrega do sorvete, porque ia dar a ela uma logística. Como é que esse sorvete ia chegar lá, se não ia chegar derretido, onde ia botar, como ele ia ser, quer dizer, para delivery. Então, você precisa, às vezes, pensar. O produto que você tem, que era carro-chefe, ele pode deixar de não ser mais teu carro-chefe. É preciso entender que a gente tem um plano de trabalho, a gente tem um plano de ação, mas ele não é finito. Ou seja, você não tem que seguir ele à risca, né? Ele não é engessado, ele é uma trilha e que você precisa, no meio do plano, mudar o plano. Né? No meio do que você está fazendo, mudar, como foi o caso da Deleite Gelado. Ela fez, e é uma empresa que eu atendo da Bahia, de Feira de Santana. Então, eles fizeram essa mudança, né? Fizeram essa virada de chave e estão conseguindo gerar algum retorno, algum faturamento. Porque, inclusive, as pessoas estão comendo muito, né? Então, demais. Uma sobremesa muito gostosa, as pessoas geralmente estão comprando muito, né? Então, assim, a alimentação... Pela ansiedade, né? Exatamente, a alimentação é um setor que está em alta demais. Aqui mesmo perto de minha casa tinha tem um verde fruit que não tinha tanta gente. Assim, eu comprava, não via tanta gente, mas agora o que tem de gente indo frequentar e comprar aumentou. Eu tenho certeza que o faturamento em muitos por cento, mais de 100%. Ele deve ter aumentado o faturamento. Existe realmente um crescimento. Eu atendo varejo, né? Eu atendo algumas redes de supermercado. E, assim, a gente vê que tem realmente, e isso foi dito pelos diretores, um crescimento médio. Tem uma rede que eu atendo em específico, que a gente teve um crescimento médio de 35%. De 35%. Porque a procura, ela mudou completamente. A gente não sabe o que é que vai acontecer,
pós-pagamento de auxílios, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas, assim, neste momento, existe um crescimento muito expressivo. Eu vi que Mirella botou alguma coisa, Rosana, não deu para eu ler. Não sei se você viu. Mirella, eu acho que ela está pela empresa. Pela empresa dela, agora eu esqueci o nome. Mas acho que ela colocou alguma coisa. Mas ela deve trazer aí de novo. Eu vi que ela fez Certo. algumas E tem colocações. a empresa aqui, que eu não sei se é a de Mirella, que é a Cid Consult. Né? Ela está dizendo assim, Exato, é exato. importante que cada negócio estruture sua proposta de valor e defina direta e especificamente seu público para poder conectar com ele através de soluções específicas. Exatamente. Esse é o momento de você entender muito mais seu cliente, você ter o perfil traçado do seu cliente, para que você possa oferecer a ele uma solução realmente específica, uma solução que ele agregue para ele algum valor nesse momento. Né? Tem o Joa Angora também falando, as empresas estão se adaptando tecnologicamente, o que necessita buscar uma redução de custo e acesso à tecnologia, é verdade. Outros exemplos bacanas, o próprio Bazar Prime, quando eu estive com eles numa live, a Silvia me contou uma história que eu achei super bacana, que uma empresa de entretenimento de personagens que levava esses personagens para as festas de criança, o que é que ela fez? Agora não está tendo festa de criança, né? Já faz um tempo. Eles pensaram, o que é que a gente pode fazer para não parar? O que é que eles tiveram a ideia? Eles fizeram o fone, ligue para a Pequena Sereia, ligue para o Mickey, ligue para... Ou seja, e aí está dando uma oportunidade aos pais que estão loucos dentro de casa com as crianças de ter um momento de atratividade para aquela criança e ela pode, então, eles cobram um valor, parece que é de R$ 30 para uma ligação, para você falar com a Pequena Sereia, é videochamada. A criança vê a Pequena Sereia, vê o personagem e entende que está falando com aquele personagem ali no momento. Então é super bacana. Veja que ideia, como eles conseguiram se reinventar e acertaram na necessidade do momento no seu público-alvo. Né? E aí, Rosane, vem aquela questão, né? O empreendedor, ele vende um produto ou um serviço para atender uma necessidade, né? Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, é o desenvolvimento de um produto ou um serviço, ok, mas que atenda uma necessidade. Então, o meu negócio, ele atende que necessidade? Que necessidade? Né? Eu tenho o meu propósito, mas ele atende que necessidade? No meu caso, nesse momento, a seleção ela deixou de existir. Né? Ela está tendo pontualmente para o varejo, porque o supermercado ele não para. E como a gente tem alguns para a área de saúde também, né? A área de saúde também está tendo seleção. Então, né? assim, a gente precisa ter essa reposição. Mas hoje a necessidade do meu cliente é a orientação em relação à movimentação de pessoal. Uhum. Se demite, se suspende, se dá férias, se vai para banco de hora. Então, assim, a gente precisa entender qual é a necessidade do meu cliente. Eu não, hoje, no meu ponto de vista, né, não caberia para os meus clientes eu trabalhar com ele uma sala de treinamento nesse momento. Por quê? Uhum. Quem está trabalhando muito, e quem não está trabalhando está parado. Então, não tem como investir nisso. Então, analisar a necessidade, isso é muito importante, para que a gente possa estar atendendo realmente a necessidade, ou através de um serviço, ou através de um produto, ou de uma solução que seja aí agregadora. Né? Isso é muito importante. Eu queria falar o nome da empresa que está fazendo a recreação com personagens, que é a Umotoshi Personagens. É importante a gente dizer que se tem algum pai, alguma mãe, um avô, uma avó que queira fazer isso com a criança, procura o Umotoshi aí, né, para poder buscar essa solução de deixar a criança falando aí com a Pequena Sereia, com o Mickey. São vários personagens, né, que eles têm. Então você pode ver lá a carteira de personagem para que a criança ligue e fale. Eu acho fantástica essa ideia. Outra ideia bacana também é contar história. Contagem de história é outro entretenimento para criança. Tem contadores de história também contando virtualmente história para criança. Então, existe aí nasce
algumas propostas de atendimento às soluções do momento, que a gente tem que pensar o que é que o cliente, ou se eu quero empreender nesse momento, eu quero mudar de segmento, porque o meu segmento não está dando certo, o que é que eu posso me reinventar, mudar totalmente o meu negócio, o que é que eu posso fazer, que nesse momento a gente está vendo que tem ali um gap, né? Limitador, né? Tem ali uma lacuna. O que é que eu posso fazer para atender aquela lacuna que está necessitando nesse momento? Porque existe aquele negócio que é criado para atender o momento, né? Você começa, é uma estrutura que você não vai ter tanto custo e você consegue fazer isso. Agora, André, na sua opinião, é um momento para empreender? É um momento para criar algo novo? Veja, a gente estava conversando sobre isso, eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Eu acho que é momento da gente planejar. É momento da gente realmente analisar. Tem situações que você vai estar levando solução para essa situação de agora. Então, por Isso. exemplo, o pessoal que faz entrega, é, hoje estão fazendo um número de entrega infinitamente maior. Quem já tinha uma logística Uhum. de entrega teve um crescimento muito, muito bacana. Então, depende do que você vai empreender. Depende de qual seja o teu nicho. Então, avaliar, pedir realmente uma opinião externa, isso vai te ajudar bastante. Porque talvez Uhum. não seja o momento para startar o negócio, dependendo do que seja o serviço. Então, a gente tem muito que avaliar qual é a necessidade que eu atendo com o meu produto ou com o meu serviço nesse momento. Porque a gente tem Uhum. aí limitações, né? Limitações de circulação, limitação de atendimento. A gente tem várias limitações. Né? Por exemplo, eu atendo o meu cliente no cliente, só que com rodízio de carro, minha placa é ímpar, só posso sair em dias ímpares. Né? Então, assim, eu não posso atendê-lo em todos os dias. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa analisar. Agora, quem é empreendedor, ele precisa realmente pensar. Ele precisa reavaliar, ele precisa ponderar. Ele não para. Eu acho que o empreendedor, ele não para, Rosana. Ele se reinventa. Uhum. Ele, às vezes, recua, mas ele não para. Esse é o meu ponto de vista. Eu vejo o empreendedor dessa forma. É aquela pessoa que está sempre vendo oportunidades, é aquela pessoa que está. Quando ele não está vindo para ele está vindo para o outro. Ele está Uhum. vindo para o outro e ele diz: Ó, oh, peraí, o teu negócio é bacana e ele tem espaço. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Então, assim, eu acho que hoje é analisar. A gente precisa analisar É. qual é a entrega para que a gente possa não perder, né? A gente não pode perder nesse momento É. Silvia mais. está dando aqui, Silvia está dando um desafio para a gente. Ela disse assim: que soluções vocês poderiam apontar para uma empresa que é de evento, que De trabalha com eventos. aglomeração, que não pode fazer agora? Olha, Silvia, teve um grande exemplo, uma feira que foi feita pelo Sebrae. Essa feira ia acontecer em João Pessoa. O que é que Eu eles vi fizeram? isso. Eles colocaram uma feira toda virtual. Né? Eu Eles vi. conseguiram Eu vi colocar a isso. feira toda virtual. E tem acontecido, inclusive, eventos virtualmente, congressos virtualmente. Né? Então, é possível sim. Agora, isso aí requer um apoio tecnológico, né? Requer É. aí alguém que realmente entenda de uma sala virtual, de como isso poderia acontecer, de um planejamento para que esse evento pudesse acontecer. Mas é possível, Silvia. Eu acho que E a você questão. pode buscar essa possibilidade e fazer a coisa acontecer, porque buscar até o apoio do Sebrae. O Sebrae que tem essa experiência viva e está apoiando as empresas, eu acredito que eles podem apoiar, sim, esse momento, né? E assim, né, Rosana? Como a gente tem para essa questão de evento, como ela traz uma perspectiva de um retorno talvez um pouco depois de alguns outros segmentos, então se estruturar, né, e pensar dessa forma, eu acho que pode ajudar bastante. Né? Eu vi É. que o pessoal colocou, Rosélia colocou que a questão do empreendedor ele nunca para, né? Ele está sempre pensando É. diferente, ele está sempre se reinventando. Camila que está aí também nos acompanhando. Camila coloca essa questão da importância da parceria, dessa questão de trabalhar, talvez,
juntos, porque talvez o meu serviço ele se complemente com o seu, ou, peraí, por exemplo, eu faço seleção e você faz seleção. Será que não é mais bacana eu transferir minhas seleções para a Rosana e eu Uhum. focar em outro nicho meu? Eu nem deixo de atender meu cliente com a seleção, de forma legal, né? Dentro do mesmo nível de entrega, né? Porque assim, eu conheço a profissional e sei que vai trabalhar no mesmo nível, e aí a gente fecha aí uma parceria e todo mundo anda junto. Eu acho que É hoje verdade. também a gente tem que pensar muito nisso, né? Ah, não, eu vou É. segurar esse serviço porque eu pego um de vez em quando. Não. De repente você tem soluções que sejam talvez melhores do que a minha neste momento, né? Você esteja aí mais, digamos assim, conectada tecnologicamente. Então a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa Exato. pensar nisso. E Então, até consultar, jogar na rede, ó, gente, eu tô com isso aqui, quem é que tem algumas ideias? Às vezes as pessoas começam a compartilhar ideias com vocês, e você começa a ver, eita, é mesmo, eu posso fazer assim. Assim, buscar mesmo, jogar com os amigos. Eu acho que esse é um momento da gente compartilhar mesmo, é um momento da gente buscar soluções fora da caixa, ou seja, futucar a rede da gente de amigos, de empreendedores, e dizer, olha, você tem alguma solução? Será que tem alguma ideia? Ou eu estou com isso aqui, será que a gente pode fazer junto? O que é que a gente pode fazer junto nesse momento? Né? Eu acho perfeito. que isso é oportuno. Eu também sou empresária, eu também tenho uma empresa, e o que é que eu fiz? Eu estava até contando essa história para você. Quando eu comecei logo como empreender na Solução Gestão, que é a empresa, que é a minha consultoria, para fazer a carteira de cliente, eu fazia mini cursos gratuitos. E agora o que é que eu estou fazendo? Quando eu assisti, eu vou trazer isso mesmo, eu assisti lá a Casa de Papel, que ele faz assim, precisamos voltar para o início, para entender como tudo começou e ver que solução eu tenho agora de estratégia diante do momento lá que estava lá. Então, veja, eu comecei a pensar, peraí, eu tenho que voltar para o início. Aí o que é que eu fiz? Criei uma estratégia de fazer lives em company. E aí eu estou fazendo essas lives em company gratuitamente. E ela já está começando a me dar algum fruto. Porque é aquela coisa, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se reinventar. E às vezes a gente precisa voltar lá para o início, né? Quando tudo começou, para que você Pega novamente fôlego. você pegue fogo, você se reestruture e é uma solução que deu certo, né? E se for uma Perfeito. solução lá atrás que não deu certo, por que ela não pode dar agora? Entende? Então, assim, Ótimo. quando a gente está passando por essas dificuldades, a melhor pergunta que a gente se faz é: dificuldade a gente passa sempre. Quando a gente Concordo. passa, que recursos a gente teve que buscar e quais foram aqueles que deram certo? Essa pergunta, ela é muito importante e assertiva, porque você vai procurar recursos que você utilizou lá atrás e que pode te ajudar nesse momento, né? E que pode te Perfeito. ajudar nesse momento, não é, André? Rosana, eu estou aí com o pessoal da Bem Viver, que é a Andrea Borba, trabalha com a parte de É, medicina ocupacional, está aí nos acompanhando. E assim, você ótimo. estava falando de começo, né? E de parcerias e de tudo. E a Andrea foi uma grande parceira. O esposo de André é engenheiro de segurança. E eu, por muito tempo, auxiliei, fui parceira deles em algum trabalho e somos parceiros até hoje. Então, assim, eu conheço eles, né? Conheço o pessoal da Bem Viver há mais de 20 anos, porque eu conheço quando eu ainda trabalhava em uma indústria de açúcar. Eles eram engenheiros, trabalhavam lá, e é uma parceria que a gente tem há mais de 20 anos. Então, eu conheço, sei que é um trabalho sério na área de medicina ocupacional, então eu indico e eles me indicam também. Então, assim, eu acho que formar laços de parceria é muito importante, né? Dentro desse universo que a gente vive, não só agora, mas sempre. Por isso eu trouxe até isso dentro do Instagram da Rodrigues, né? E fiz um videozinho dizendo o seguinte: quem me conhece lá de trás sabe que eu sempre defendi a questão de parceria e de indicações, né? Sempre Eu defendi mesmo sou um exemplo vivo seu disso, né? A gente é parceira, você mesmo já me indicou e eu sou super agradecida com isso. E sempre que eu tenho uma oportunidade, a gente está aqui fazendo essa live é para a gente fazer parceria mesmo, para a gente se fortalecer.
Eu sou um exemplo vivo seu disso, né? Dessa E eu sua gosto prática. muito disso. Eu gosto muito disso e eu acho muito bacana. Quando eu dediquei esse mês a trazer alguns empreendedores, é porque, por exemplo, o cara que me vendia flores para eu botar lá no escritório, ele, André, e aí, tá precisando de flores? Aí eu, meu Deus, disse, não, eu tenho que comprar pelo menos um pouco menos, mas eu tenho que comprar para apoiá-lo. Então a gente começou a divulgar alguns empreendedores. Então tem uma pessoa de uma floricultura, eu tenho Renata, Agna Renata, que é uma maquiadora maravilhosa, uma pessoa, veja, Rosa, que eu conheci e que trabalha para um cliente meu, e ela sempre dizia do desejo de empreender. E ela vivia buscando em que empreender. Então, ela gosta de beleza, ela gosta dessa parte, se dedicou a cursos. Hoje, em paralelo, ela continua trabalhando e fazendo o atendimento de noivas. Então, às vezes, a gente começa um negócio, a gente não precisa sair do mundo corporativo de pronto. Às vezes a gente começa, a gente vai migrando pouco a pouco, né? Eu estou vendo aí Camila colocando que ela também, Camila foi uma pessoa que trabalhou comigo na Rodrigues. Chegou um momento que ela decidiu realmente seguir carreira solo. Solo. Camila é parceira, e quando eu vejo que tem uma demanda que cabe para ela, a gente troca uma ideia e eu direciono, porque eu acho que é assim que a coisa acontece. Né? E nesse momento, a gente, como empreendedor, a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda. A gente não precisa ter vergonha de compartilhar, nem medo de compartilhar uma ideia, achando, não, se eu compartilhar, de repente, Rosane vai copiar minha ideia. Não, não, a gente está aqui, né, para apoiar. Né? Às vezes a gente vê pessoas que têm dificuldade de abrir um MEI. É uma coisa simples, mas as pessoas têm dificuldade. Né? As pessoas não sabem, muitas vezes, a importância de você ter um MEI. Elas não entendem, elas acham que vão estar pagando e vai estar perdendo aquele dinheiro. Quando, na verdade, não é. Né? Às vezes você é um barbeiro que você tem, tira teu sustento da família, né, dali, daquele negócio. Então, se você paga teu MEI, e se você tiver algum problema de saúde, você tem um mínimo garantido por um período. Então, E assim, se for a mulher, inclusive, tem até a licença maternidade, né? Exato. Então, às vezes, a gente precisa pensar, entender o tamanho do nosso negócio, entender a proposta que a gente quer levar para o mercado e fazer. A gente está no momento que eu acredito, Rosana, não sei se você concorda, que vai nascer muitos empreendedores por necessidade. Muitos empreendedores por necessidade. Porque o mercado de trabalho, ele não vai voltar aquecido. Ele não vai voltar empreendedores por necessidade, o trabalho informal, se já vinha em um crescimento grande, vai crescer de forma maior, acho que vai ser uma explosão ainda maior, porque realmente a oferta de emprego ela não vai ser de imediata, né? Ela vai ser mais devagar, até porque é o momento que os empresários eles estão fazendo as contas, estão repensando, e a gente está tendo aí algumas saídas tecnológicas que podem proporcionar algumas reduções de custo na máquina, de fazer a empresa fazer as atividades, fazer de forma operacional. Então, os trabalhos repetitivos, a gente está vendo que a inteligência artificial ela vai realmente tomar uma frente muito grande dessas atividades, que era uma coisa, André, que a gente estava esperando que acontecesse sei lá, daqui a 5 anos, vai ser daqui a 10 anos, e está acontecendo agora. Né? Então, assim, é um momento de uma grande revolução que a gente está passando, e só aqueles que estiverem qualificados, aqueles que tiverem se planejado, ou seja, cumprir o dever de casa, porque se qualificar, se planejar, é cumprir o dever de casa, é básico para este momento. Né? É quem vai realmente ter um diferencial a oferecer no mercado e perseverança e força, né, para poder realmente ter um resultado nesse momento de mudança. Né? Eu acho que a questão da empatia ela é muito importante, né, Rosana? A empatia. Eu digo que a gente não pode querer se salvar a qualquer custo. Ah, a não, qualquer eu custo preciso e me dar tiro em salvar a qualquer qualquer lugar. custo. Né? Não, a gente precisa ter realmente um planejamento mínimo,
a gente precisa ter uma empatia na hora realmente de lidar, de tratar com um cliente que a gente já tem, ou com um novo cliente, ou na hora de fazer um lançamento de um produto ou de um serviço. A gente precisa realmente entender que essa questão realmente da tecnologia, ela agora chegou e ficou, não é? Então, para quem vem de décadas passadas, né, que não tem essa habilidade, que não tem esse domínio, vai precisar ter, né? E quando a gente é Você observa empreendedor, nisso, o André observa até os artistas, né? Eu não sei se você já se tem assistido live de artista, assistir que você algumas. observa como eles ficam com aquela situação, né? Eles também estão aprendendo, estão se reinventando, né? Alguns deles estão conseguindo fazer lives patrocinadas e aí estão gerando alguma renda. Outros não, mas assim, uma grande maioria está. E como eles ficam tentando, né? Como é? Eu não sei como é que mexe aqui, eu quero ver no É, Instagram, quero falar com a pessoa, quero. Você veja que até os artistas estão dando um show de aprendizagem, de resiliência, de sair da caixa para que eles consigam fazer algum rendimento que é um, 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 um segmento de mercado de aglomeração e que vai demorar muito para muito voltar. para acontecer, né? Para voltar. E eles estão E, começando a pensar o que, que eles vão fazer para gerar renda, né? e isso ajuda, isso inclusive, né, traz para quem tem esse receio, né, dizer assim, opa, se o artista tal estava Tal. atrapalhado, por que não, né? Por que eu não? Então, Exatamente. isso também ajuda, porque termina que você olha e se espelha e diz, ó, então vamos lá, vamos tentar. Eu vejo Exato. muito isso, essa necessidade. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui, Rosana, que eu acho que é interessante a gente responder. A corrida por se tornar empreendedor, né? Não sei se você está vendo essa. Estou vendo, é da Femicro. É... Femicro o quê? Para mim saiu. Para mim saiu. Eu vi só que a corrida por se tornar empreendedor pode gerar alguma coisa negativa. Eu não li Deixa eu ver tudo. aqui. Pode gerar algo negativo, pois não estão preparados para ser empreendedores. Certo, certo. Não, essa é uma preocupação que a gente tem. Por quê? Você não sabe fazer o planejamento, você não sabe trabalhar com fluxo de caixa, mas aí existe essa necessidade, né, das pessoas procurarem realmente entender mais. Quando você traz a questão do Sebrae, que está com vários cursos online, quando a gente fala de outras entidades, né, de outras redes de apoio, se você for ver aí, a gente tem várias redes de apoio para mulheres empreendedoras com vários cursos. Só que o que eu vejo, Rosana, é que muitas vezes o empreendedor ele está pensando na sobrevivência. A gente está falando do pequeno, né? Ele está pensando na É, sobrevivência, ele não está pensando na estratégia. Então, assim, é, se ele tiver alguém próximo que diga a ele, olha, você precisa se formalizar, olha, é necessário que você faça assim, é necessário que você separe suas contas de pessoa física com pessoa jurídica. Ele precisa ter alguém. Eu acho que a gente precisa hoje, dentro dos poderes aí, e de quem é rede de apoio, ter esse olhar. Esse certo. pequeno, ele precisa ser cuidado de uma forma diferente. Não sei se você concorda. Ele Concordo, precisa ser concordo. cuidado de uma forma diferente. É Porque verdade. ele não tem a visão que você tem já de vir estudando, de vir trabalhando, de vir realmente melhorando. Ele está ali pensando em sobreviver. E ele E a gente sabe. sabe que a maioria desses microempreendedores, dos empreendedores individuais, são pessoas que estão na periferia, são pessoas que estão e que não têm a mesma oportunidade de outros empreendedores, né? Que já Exato. avançaram. Então, a gente precisa entender que é um grupo de poucas oportunidades, um grupo que não tem não conseguiu se qualificar para isso. Eu recebi uma pesquisa que eu ainda não consegui me aprofundar ontem sobre a empreendedora mulher negra. Então, foram entrevistadas mais de 200 mulheres empreendedoras negras aqui no Brasil e foi perguntado a elas no início, isso foi em março, como elas estavam percebendo
qual era a expectativa que elas tinham diante dessa pandemia do negócio, se elas iam conseguir se sustentar. E parece que 80%, um número mais ou menos assim aproximado, disse que só tinha condições de se sustentar um mês nessa pandemia. Depois disso, realmente a situação ficaria difícil. Né? E é isso, então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Eu sei que muitas vezes você empreender por necessidade vai gerar ali um problema porque você não tem uma estrutura mínima necessária. para isso. Mas só que muitas vezes você tem ali o talento, você tem um produto que o consumidor ele tem interesse por ele, né? Você só precisar de uma orientação. Você E você pode fazer até uma enquetezinha, né, André? Jogar uma enquetezinha. Gente, isso aqui, vocês estão precisando, ou sei lá, isso aqui, fazer uma enquetezinha, que ali você já vai ter um pouquinho de conhecimento se seu negócio, ou se o que você está oferecendo, o que você está pretendendo oferecer, você vai ter demanda para isso, né? Se as pessoas estão... cliente para comprar, aceitação para comprar esse momento. Então, a pesquisa, uma enquete que você pode fazer rápida no WhatsApp, em grupos de WhatsApp, já te ajuda para você ter ideias em relação a esse teu momento. Né? Foi a FEMICRO do Pará que falou que faz parte do sistema da Comicro, né? Porque nós temos a FEMICRO, que ela a atuação dela é estadual, então em cada estado a gente tem uma FEMICRO que faz parte do sistema da Comicro. A Comicro é a matriz, é a mãe, a confederação mãe das FEMICRO, e a gente tem ainda nesse mesmo sistema as AMICROS, que são os núcleos municipais da Comicro. Então, esse sistema da Comicro, ele está sim apoiando. Você pode buscar orientação, o empreendedor individual, assim como o Sebrae também. O Sebrae está, eu não digo que 24 horas, mas assim, eles estão, acho que quase 10, 12 horas apoiando o empreendedor. Então, procure o Sebrae, procure a Comicro também, e nós estamos apoiando o pequeno empreendedor com orientações, né, não temos crédito, né? O crédito realmente, de financiamento, ele vem pelos bancos, vem pelo governo, mas o apoio, a orientação de estratégia pode ser buscado. Pode ser enviado aqui uma mensagem no direct aqui, mandado uma mensagem pedindo alguma orientação. Pode ser também no próprio site da Comicro, tem lá, fale conosco. Então, busque orientações. Esse é o momento de você buscar apoio. Sozinho é mais difícil, mas junto a gente se fortalece. Eu digo que juntos somos mais fortes, né? O que a gente escuta, exato, eu acho que é uma verdade. Eu digo sempre verdade. A gente já está, viu, André, finalizando, tenho que me dizer, porque agora que eu olhei aqui, passa rápido, e senão o Instagram vai começar a fazer o cronômetro aqui e derrubar a gente. Pronto. Então, assim, André, eu queria que você deixasse uma mensagem. Que mensagem você gostaria de dizer a esse microempreendedor individual, a esse empreendedor individual, né? O microempreendedor, a pequena empresa? Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Eu acho que a mensagem do momento como eu disse, você realmente precisa ter foco, você precisa se desafiar, né? Você precisa ter muita perseverança. Não é fácil, a gente está lutando com a crise econômica e com a crise de saúde, né? Mas o empreendedor, ele está sempre se reinventando. Então, eu acredito que você pode sim se reinventar, e você precisa pedir ajuda, se assim for necessário. O teu negócio, ele pode mudar de modelo, ele pode mudar, né, o rumo, mas ele não vai parar se você perseverar. Porque eu acho que o empreendedorismo é isso. É você ter na veia essa coisa de não parar e de estar sempre se reinventando. Então, eu acho que você precisa acreditar. Acredite, isso tudo vai passar, e se planeje e peça ajuda. Ótimo. André, a gente te agradece, né, a sua disponibilidade aqui. Quem quiser e vá lá, siga a Andréia. Né? A Andréia tem a Rodrigues Associados. Vocês podem, Rodrigues Assessorias. Assessorias. E vocês podem seguir. A gente já começou o cronômetro. Agradeço de coração a tua disponibilidade. Foi excelente a sua participação.
Desejo a Obrigada. você tudo de bom, Eu muitos também. desafios e tudo de bom e muito sucesso. Obrigada a todos que Todos. participaram e todas, né, dessa live. E não desistam. Firme, fé, perseverança, planejamento e qualificação. Um abraço, um bom Obrigada, Rosana. dia, uma Obrigada a boa semana de todos. luz. Obrigada.